Amém? Estão na bênção ainda? Amém. Vocês sabem que eu sou meio chato, né, com isso, né? Eu fico falando, dá uma glória aí, vocês estão aí? Gente, esse ano a gente tem falado bastante sobre conectar gerações, né? E o Senhor colocou no meu coração algo sobre isso, que é fundamental quando a gente fala sobre conectar gerações. A gente está falando então que existe uma geração que já foi levantada e a outra geração que está sendo levantada e nós precisamos nos conectar, não é verdade? Sim ou não? Então, se nós precisamos nos conectar, irmãos, é fundamental que a gente entenda o verdadeiro significado do discipulado. Porque, às vezes, a gente pensa assim, eu preciso discipular, eu preciso ser discipulado, mas a gente, às vezes, não consegue entender o verdadeiro significado espiritual daquilo. Eu não estou falando sobre algo que é material, algo palpável que a gente consegue enxergar, mas estou falando sobre algo espiritual. Por que isso é importante? Porque quando a gente entende a respeito do discipulado bíblico, do discipulado que Cristo ensinou a nós, a gente passa a conectar a geração de uma forma saudável, de uma forma que é eficiente, de uma forma que o Senhor, Ele continua aquilo que já foi iniciado. Amém? Então, quando a gente entende isso, a gente entende que discipulado ele não é algo opcional. Quem é filho de Deus, verdadeiramente, quem serve a Cristo, entende que discipulado não tem opção. Discipulado é essencial. Discipulado é fundamental na vida cristã. Sem discipulado, não há o cristianismo. Ali o cristianismo não está habitando. Porque em todo tempo, quando a gente olha para Cristo, a gente vê Cristo discipulando. Sim ou não? Ele está todo tempo ensinando, para que depois, a próxima geração, fosse continuar aquilo que Jesus começou e chegou até nós. E obrigado, Senhor, por isso. Graças a Deus que chegou até nós. Então, quando a gente entende isso, que discipulado não é opcional, a gente também entende que isso não é restrito a um grupo de pessoas. Por exemplo, na sua igreja local você tem líderes, você tem os pastores, e às vezes a gente pensa que o discipulado ele é restrito a somente aquelas pessoas praticarem. Por exemplo, quem vai discipular? Quem vai discipular alguém? A gente pensa, são os líderes, são os pastores. Só que às vezes a gente acaba se acomodando com isso. A gente fica acomodado. Eu não preciso fazer porque alguém vai fazer. E a gente cai numa mentalidade de que existe um grupo pequeno que vai resolver as coisas, mas eu mesmo não faço parte dele. Mas eu mesmo não preciso colocar as mãos, eu mesmo não preciso tomar um partido, eu mesmo não preciso fazer nada. E Jesus ensina que isso envolve todos os que são regenerados, gente. Então, se você é filho de Deus, se você é regenerado pelo Espírito, você faz parte disso. Você faz parte de ser discipulado e você faz parte de discipular também. Quem é que é regenerado no Espírito? Amém? Então, essa palavra é para mim e para você. Né? Se a gente for, irmãos, se nós formos uma igreja que pensa num grupo restrito que foi chamado para isso, a gente se torna responsável por gerar uma igreja estagnada. Sabe? Se nós pensarmos que existe um grupo de pessoas responsável apenas para discipular, nós nos tornamos responsáveis por uma igreja que fica estagnada. Por quê? Porque você não concorda comigo que uma pessoa cuidar de 80, 100 pessoas é muita coisa? Então é necessário que no meio se levantem pessoas responsáveis. E, como eu falei, a Bíblia ela ensina que a partir do momento que você é regenerado, você se torna responsável. Você se torna responsável por quê? Porque você precisa entender que o discipulado ele não é algo opcional. Ele é algo essencial e precisa ser praticado. Então a gente precisa se atentar a isso. Porque senão a gente começa a olhar o crescimento de uma forma errada. O crescimento de uma igreja de uma forma errada. E a gente começa a se apegar a números. E não que número seja algo ruim,
Porque a gente sabe que Deus, a vontade do Pai, é que a gente busque, tire das trevas, pessoas das trevas, a todos, o mundo das trevas, e traga para a maravilhosa luz. Então, essa é a vontade do Pai. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender que o crescimento ele não está atrelado só a números, mas ele está atrelado principalmente no quesito espiritual, do reconhecimento da missão de nós todos aqui. Então eu e você temos uma missão. A nossa missão, qual que é? Qual que foi a missão que Jesus deu? Olha só, Mateus 28, 19. Fala assim: vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a nossa missão. Então aqui, a gente vê e entende que o que nós precisamos fazer é discípulos. Nós precisamos fazer discípulos. E eu vou te falar, quando a gente pensa de uma forma errada a respeito de números, porque o crescimento, ele está atrelado a números. Uma igreja saudável, ela é uma igreja lotada. Ela é uma igreja saudável, claro, isso é um dos sinais. Mas irmãos, quando nós nos apegamos a isso, a gente, é como se a gente falasse assim: Jesus fracassou, porque ele só tinha 12. Não é verdade? Jesus começou com 12. E esse que é o ponto. Então, o ponto principal, essencial, para a gente entender, é que nós temos uma missão: fazer discípulos, e pronto. Discípulos o quê? Saudáveis. Formar discípulos saudáveis. Essa é a nossa missão. E a partir disso, a Bíblia nos mostra que vão sendo inseridos, vão vindo pessoas, vai sendo acrescentado. E através de um discipulado saudável, através de discípulos saudáveis, geram outros discípulos saudáveis. Então, quando eu estava meditando nesse texto, eu vi o quanto que é essencial. Eu estava pensando na palavra, orando, e eu vi o quanto que é essencial a gente meditar na forma que Jesus formou os discípulos. Então, eu cheguei no texto de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Quem trouxe Bíblia aí, dá um glória a Deus aí. Então abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia aí, no celular, no papel. Marcos 3, versículo 13. A gente vai ler até o 15, tá? E antes da gente ler, irmãos, eu queria fazer uma apelação para você. Para você olhar para essa mensagem de dois ângulos. Primeiro, o ângulo de meditação, tá? Você vai olhar e vai falar assim: será que eu estou sendo esse discípulo? Esse é o primeiro ponto. Será que eu estou sendo esse discípulo que Jesus ensinou? O segundo ponto: será que eu estou formando discípulos como Cristo ensinou? Então esses dois pontos, tá? Marcos 3, versículo 13, fala assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele, fossem enviados a pregar e exercessem autoridade para expulsar demônios. Então, a gente vê aqui um exemplo de discipulado. Foi aí que o Senhor colocou no meu coração um tema para hoje, que é o processo do discipulado. Esse é o tema de hoje que eu queria trazer para nós hoje. O processo do discipulado. E quando a gente olha o processo do discipulado, a gente vê o quão essencial que é a gente entender ele. Por quê? Porque às vezes a gente pensa: qual é o processo do discipulado? A gente fica na limitação de apenas conversar, de apenas sentar, de apenas trocar algumas palavras e depois voltar cada um para sua casa. Só que aqui a gente vê uma sequência que Jesus está ensinando, que eu trouxe 4 pontos para a gente meditar hoje. O primeiro dele é o chamado. Esse é o primeiro ponto. O que é isso? Irmãos, a gente tem uma interpretação errada sobre essa questão de como somos chamados.
Porque nós pensamos assim, você vai entender. Quando alguém pergunta para você, assim como já aconteceu comigo, quando alguém uma vez perguntou, várias vezes na verdade, perguntou para mim, qual é o seu chamado? Eu sempre falava assim, eu toco na igreja, eu toco violão na igreja, eu estou no louvor, então esse é meu chamado. E era isso que eu respondia. Ou às vezes alguém vai perguntar para você assim, qual é o seu chamado? Aí você fala, eu estou lá na mídia da igreja. E a gente acaba atrelando o chamado ao ministério. E a gente pensa o quê? Que o nosso esforço, aquilo que nós fazemos, é aquilo que define o nosso chamado. Só que eu vou te fazer uma pergunta. E se um dia eu sair do louvor? Como é que fica o meu chamado? Porque é uma coisa assim, é aqui que a gente cai. Porque quando a gente, às vezes, não está naquele ministério atuando, né, como a gente espera e tudo mais, a gente pensa o quê? Eu estou sem chamado, meu chamado foi enterrado. Eu enterrei meus dons, meus talentos, eu abri mão de tudo. Meu Deus, meu chamado acabou. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que o discipulado, ele começa na iniciativa de Jesus. E não pelas forças dos discípulos. Mas Jesus, o ponto aqui, olha, ele levanta. E ele fala que ele chamou a si aqueles que ele quis. E tem um texto, irmãos, lá em João 15:16, que fala assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Então Jesus, ele ensina para nós que quando nós somos chamados, não é porque você é bom, mas é porque existe graça nele. E ele te chama pela graça. Ele te chama não porque você é bom, mas é porque ele quer pegar você, um coração disposto, um coração disponível, um coração que realmente está disposto a aprender, disposto a caminhar com Jesus, disposto a subir aquele monte com ele. Então Jesus faz um convite ali para eles, Jesus chama eles para ir junto com Jesus. E dali Jesus capacita eles. Então você percebe que o Senhor ele não está interessado somente na capacidade, mas principalmente num coração disponível, num coração que aceite o convite dele. Porque capacitação é aquilo. A gente olha aqui na palavra que Jesus capacitou eles. Jesus escolheu e capacitou. Só que às vezes a gente acaba invertendo. Eu vou ser escolhido porque eu sou capacitado. E a gente fala o quê? Com outras palavras, pelas minhas forças eu consigo. Irmãos, pelas nossas forças nós não fazemos nada. Nós não fazemos nada, nós não somos nada. O Senhor, Ele nos chama, Ele nos escolhe, Ele nos chamou, Ele me chamou e te chamou para nos capacitar. Você entende isso? Que o Senhor chamou você? Quantos entendem isso? Então Deus não está chamando pessoas só capacitadas, mas Ele está chamando nós para nos capacitar. Então o propósito do chamado, você vê que ele não está atrelado a só nos abençoar, mas ele está atrelado a frutificar, para que nós demos frutos. O Senhor nos chama para que a gente dê fruto. Então, o chamado, ele não é uma recompensa. Sabe, às vezes a gente pensa que, quando a gente pensa assim, né, que pelas nossas forças, a gente interpreta o chamado como uma recompensa. Então, se eu for apto, eu serei chamado e eu receberei a recompensa. E não, irmãos, o Senhor não está chamando nós para uma recompensa, Ele está chamando através de um convite pela graça. É um convite para o nosso coração. E pela graça, Ele está convidando aqueles que estão disponíveis. A gente acabou de consagrar o Ministério da Mídia aqui. E você vê, nós precisamos ter um coração que realmente está disponível. Às vezes você pensa, eu não tenho conhecimento para nada. Mas esse que é o ponto. Jesus pegou aqueles que não tinham conhecimento para nada e capacitou eles. E através deles a mensagem chegou em nós hoje aqui. Então, se Jesus, Ele falou que coisas maiores nós iríamos fazer através do nome dEle, imagina até onde você pode chegar. Através do Santo Espírito de Deus, claro. Amém? Estão entendendo? Estão comigo? Amém. Então, quando a gente entende isso, irmãos,
a gente começa a reconhecer. Exemplo, você pode olhar agora e pensar assim, nossa, eu entendo, eu sou o chamado. Então, passei desse ponto aqui, né, que Jesus está ensinando a respeito do discipulado. Segundo ponto, é permanecer com Jesus. Porque às vezes a gente é chamado, a gente vai, a gente reconhece, mas a gente não permanece. E permanecer é algo fundamental. Permanecer é algo essencial. E quando nós permanecemos no Senhor, então ali vai começar a surgir frutos. Então esse segundo ponto que eu queria trazer com os irmãos, permanecendo com Jesus. Antes de nós fazermos algo, irmãos, para Deus, nós precisamos aprender a permanecer nele. Nós precisamos aprender a permanecer nele. Por quê? Porque às vezes nós queremos salvar tudo e a todos. E às vezes nós precisamos aprender ainda a permanecer nele, antes de nós salvarmos. Quem conhece o crente super-herói? Beleza, você ainda não conhece, eu vou te apresentar o crente super-herói. O crente super-herói é basicamente assim, imagina uma roda de conversa, a gente está lá conversando, e aí as pessoas colocam lá os pontos, né, de que ele está precisando na vida e tudo mais. Nossa, tá tudo muito ruim e tal. E a gente pensa o quê? Só um minutinho que eu vou no banheiro. Igual Homem-Aranha. Vocês conhecem Homem-Aranha, né? Gente, vocês conhecem Homem-Aranha? Graças a Deus. Tá bom. Então, é igual Homem-Aranha. Existe uma ação, uma coisa em perigo. Existe um problema. O que ele faz? Eu preciso ir no banheiro. Aí ele vai, ele sai. De repente ele volta e ele salva. Eu tenho a resposta. Mas aí você pode conhecer o Homem-Aranha. Agora uma coisa mais profunda. Quem conhece o Homem-Aranha mesmo assim, de verdade, assim, no sentido da vida pessoal lá do filme, né? Do filme, tá, gente? O Homem-Aranha não existe. Tá? Vem? Mas quem conhece ele sem o traje do Homem-Aranha, sem o super-herói, sabe o quanto aquele menino sofre. Sabe o quantos problemas ele passa na vida. Então, por que eu estou falando sobre isso? Agora eu vou perguntar de novo. Quem conhece um crente super-herói? Tá bom. Você conhece ou você é um crente super-herói? Aí muda, né? Então, nós precisamos entender o seguinte. Que antes de nós fazermos alguma coisa para Deus, nós precisamos aprender a permanecer nele. Então, quando nós permanecemos nele, nós geramos frutos. E não pelo esforço, mas pela permanência. Olha o que fala lá em João 15, no versículo 4. Fala assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não pertencer na videira. Assim, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então, quantos estão permanecendo com Jesus aqui? Amém? Irmão, eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Por que a gente insiste bastante nesse negócio de quantos estão? Dá um glória aí, levanta a mão e tal. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu sei que eu sou chato, mas isso não é chatice minha. Mas isso não é chatice minha. Isso é algo que eu vou compartilhar com vocês. Sabe quando você recebe uma palavra de Deus? Eu tenho certeza que cada um aqui já teve essa experiência. E você vai contar para um amigo, você vai contar para um familiar. Aí você conta todo animado, né? Aquela coisa, tipo, nossa, e tal, né? Não, Ed? Aí tal, eu tô contando ali pra pessoa, e a pessoa... Aí você tá tipo, e eu fui curado. E ele... Amém? Por que eu estou falando isso? Não é porque é chatice. Quando nós falamos isso, irmãos, na verdade a gente tem mais relação com o espiritual do que o físico. Não é sobre um barulho, é sobre algo que
o Senhor tem colocado no meu coração há um tempo, a respeito de que nós, às vezes, acabamos olhando mais para o ministro do que para a palavra que está sendo ministrada. E o Senhor, quando Ele traz uma mensagem aqui, não é que essa mensagem é o Marcos falando, é o pastor, ou quem está falando aqui em cima, alguém falando para você, mas é o próprio Deus ministrando na minha vida, e eu estou tipo assim, gente, vocês também estão sendo ministrados. Por isso que a gente fala, você está recebendo aí? Então, graças a Deus, que bom que eu não estou tendo essa experiência aqui sozinho. Então, de novo, eu sei que eu sou muito chato, mas isso não é chatice, tá bom? Então, irmãos, olha só, interessante. Aqui Jesus está ensinando sobre permanência. Ele está falando assim, permaneçam em mim. E ele fala que ele é a videira. E lá no Antigo Testamento, em Salmos, a videira, ela representava, na verdade, sabe o quê? O povo de Israel que foi tirado da terra do Egito, ele representava isso. O povo de Israel que foi tirado da terra do Egito, foi tirado de lá e plantado na terra prometida como uma videira. Então o Senhor tirou eles de lá e falou assim, vocês serão plantados aqui na terra prometida e aqui vocês vão frutificar. Ó, que legal. Que bênção. Sabe o que aconteceu? Frutificou, mas foi pecado, foi injustiça, foram coisas que não era da vontade do Pai. Então quando Jesus ele vem, ele fala assim, eu sou a videira, ele está ressignificando algo. Ele está falando assim, olha, a videira antes era um povo, o povo de Israel, era um sistema, era pessoas, e elas falham, assim como eu e você falha. Mas Jesus está falando aqui agora, olha, eu sou a videira. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê aquele que não falha, que não erra, que não, sabe, ele não falha, irmãos. Então ele está ressignificando isso. Eu sou a videira. Se você permanecer em mim, sabe o que vai acontecer? Você vai frutificar. Porque o Senhor sabia que naquele sistema, quando ele planta aquele povo, ele tira da terra do Egito, ele coloca na terra prometida, ele está assim, olha, vocês vão frutificar. E ali aquele povo falha. Porque desobedeceram, porque fizeram coisas contrárias à vontade de Deus. Mas aqui, o Senhor está ressignificando isso, ele é a videira. Então ele mostra o quê? Que nós, eu e você, fala assim, eu sou como um ramo. Eu e você, irmãos, como ramos, se nós permanecermos nele, permanecermos na videira, nós vamos frutificar. E sabe, o que é interessante desse texto? É que o ramo, quando ele permanece na videira, ele não força para ele frutificar. Ele não tem aquela coisa de, pelas minhas forças eu frutificarei. Não, mas é um ramo que quando ele está na videira, ele naturalmente frutifica. Esse que é o ponto chave aqui. Porque quando nós temos essa revelação da palavra, irmãos, olha que revelação maravilhosa. Se você for ler isso aqui no literal, eu sou a videira e vocês são os ramos, a gente começa a imaginar só simplesmente o plano físico. Nossa, ele é videira e eu sou um ramo e eu estou nele, tá bom, mas e aí? Então eu quero te trazer para uma experiência que o Senhor tem colocado, irmãos, na minha vida, tem colocado dentro da minha casa. Eu queria trazer isso para vocês. O Senhor, quando nós permanecemos nele, nós estamos falando, Senhor, não é pela minha força, eu não consigo nada, mas eu só preciso permanecer no Senhor, porque eu sei que através do Senhor eu vou frutificar. Sabe, nós precisamos frutificar, irmãos. O Senhor quer levantar uma igreja, comunidade da graça. O Senhor quer levantar uma igreja que frutifica, que permanece nele e frutifica. Não permanece nele só quando as coisas estão boas, mas permanece nele em todos os momentos. Independente, eu sei que nós passamos por problemas, tenho muitos problemas. Mas o Senhor ensina para nós que se nós permanecermos nele, nós vamos frutificar. E vou te falar, frutificar tem relação com algo eterno. Formar discípulos é algo eterno. Aqui o Senhor está mostrando um princípio. Como? Olha só, o processo do discipulado. Você está vendo aqui o processo do discipulado. Permanecer com Jesus. Mas espera aí. Lembra que eu falei 2 pontos? 2 ângulos? Eu estou permanecendo com Jesus. E outra, eu estou sendo um exemplo de permanência com Jesus. Porque quando nós estamos permanecendo com Jesus
independente do momento, das circunstâncias da nossa vida. E eu gosto muito do exemplo do apóstolo Paulo. Eu sempre cito sobre isso, que o cara tá preso, o cara tá dando tudo errado, mas o cara tá sempre lá. Alegrem-se no Senhor, sempre. Alegrem-se. E às vezes a gente fica tipo assim, ai meu Deus, tantos problemas e tal, e claro que a gente tem problemas, mas, irmãos, se o apóstolo Paulo preso, eu vi, irmãos, eu não fui lá, mas eu vi onde era aquele lugar, e que se você vê aquele negócio é triste, você imaginar que o cara estava naquele lugar e falando, alegrem-se sempre. Ele estava encorajando uma igreja, ele estava encorajando um povo, falando assim, olha, independente da situação, estejam alegres no Senhor. Ele está falando, Deus tem algo para vocês, mas permaneçam nele, permaneçam a sua alegria nele, permaneça as suas expectativas nele, permaneça nele como um ramo. Se ele é a videira, você é um ramo, permaneça nele, porque vocês vão frutificar. Então, o que cabe a nós, irmãos? O que cabe a nós é estarmos permanecendo nele, porque quando nós permanecemos nele, nós nos tornamos exemplo de permanência. E quem olha para nós, fala comigo, eu sou um exemplo para o meu próximo. Então você é um exemplo no seu trabalho, você é um exemplo na faculdade, você é um exemplo na escola, você é um exemplo em todos os lugares que você for. Agora, do ponto de vista de que, de você tem permanecido com Jesus? Ou apenas entendeu que Ele te chamou? Ele me chamou para pregar o Evangelho, tá bom, mas para isso eu preciso permanecer nele. Porque sem Ele, nada eu posso fazer. Sem Ele, nada eu vou frutificar. Não frutifico. Vou frutificar o quê? Se eu não permanecer nele, nos princípios dele. Sabe? E nós temos, irmãos, o privilégio. Você mora num país que, graças a Deus, é possível você pegar uma Bíblia, abrir a Bíblia e falar com Deus, e ouvir a voz de Deus, e ler aquilo que o Senhor escreveu. Você tem esse privilégio. Mas você sabia que tem muitos que não podem nem ter uma Bíblia em casa? Olha o privilégio que a gente tem. Então, eu vou te falar, não é que os seus problemas vão acabar, mas o fato de você permanecer nele te traz a alegria que o apóstolo Paulo, então, está citando ali, preso, prestes a ser morto. E ele fala, alegrem-se sempre no Senhor. Então, ele estava falando, permaneçam alegres no Senhor. Permaneçam nele. Então, o Senhor traz isso para o nosso coração hoje. Ele é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira, e Ele não falha, Ele não erra. Então nós, como ramos, só precisamos estar nele. Você só precisa disso, irmãos. Aqui, o processo do discipulado tem isso, você permanecer nele. E às vezes a gente se questiona demais. Mas será que eu estou permanecendo nele? Mas eu estou permanecendo nele? E a gente começa a questionar, como que eu permaneço nele? E às vezes a gente começa a consultar, vai lá no Google, 10 princípios para permanecer em Deus. Nós temos a Bíblia, e a Bíblia nos ensina o que é permanecer em Deus. Permanecer em Deus é nós estarmos juntos também. Então quando a gente fala sobre comunhão, que a gente sempre fala sobre comunhão aqui, a gente entende que tudo que nós fazemos sem comunhão, ela vai produzir o quê? Desgaste. Porque sem comunhão vai nos desgastar. Agora quando nós estamos juntos, é como se a gente falasse aquilo, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos do quê? De Cristo. Nós precisamos de Cristo. Então juntos nós precisamos de Cristo. A gente está tudo no mesmo barco, gente. Estamos tudo no mesmo barco. Nós todos aqui precisamos de Cristo. Aqui, você vê aqui essa imagem, né? É um exemplo, obviamente. Na época não tinha câmera ainda. Mas aqui é Jesus sentado com seus discípulos. Nesse momento, Jesus está ensinando, vocês precisam uns dos outros, e vocês precisam de mim. E juntos nós estamos aqui, sentados. Ninguém é maior do que ninguém, nós estamos juntos aqui. E a verdade é quando nós estamos juntos, na mesa, na comunhão, nós entendemos que sem a comunhão vai produzir o desgaste, mas com a comunhão isso vai produzir vida. Porque nós somos igual lenha. Se nós não estivermos juntos, queimando por Cristo, a lenha vai apagar.
A lenha vai apagar, a gente precisa queimar juntos por Cristo, sabe? Nós precisamos entender que uma geração, ela vai queimar por Cristo de acordo com o exemplo que nós damos. Porque nós vivemos experiências. Nós vivemos experiências. Você já viveu experiência? Você já viu o doente ser curado? Já viu o paralítico sair andando? Eu creio que alguns já devem ter visto. Alguns aqui provavelmente já até viram também morto ressuscitar. Olha, que bênção. E quando nós vemos isso, nós vemos uma geração agora que está chegando, e eles estão precisando do quê? Do nosso exemplo. Eu sempre falo sobre isso aqui, esse ano todo a gente está falando sobre isso. Mas está precisando do nosso exemplo. E quando nós permanecemos em Cristo, nós estamos sendo exemplos para essa geração. Porque às vezes a gente pensa, essa geração nova é tudo inconstante. Mas será que nós temos sido o exemplo para elas do que é constância? Porque é sempre um ponto, né, que a gente precisa sempre abordar. E quando a gente fala ali sobre a próxima geração, a gente precisa se preocupar com a nossa também. A próxima geração, ela vai seguir um exemplo. Eu vou te falar, graças a Deus, assim como o Senhor tem feito desde lá da igreja primitiva, assim como o Senhor tem feito desde lá até aqui, cada vez mais, Deus tem nos abençoado. Claro que levanta muitas coisas do mundo, esse mundo já é do maligno, sabe? A gente vê tantas coisas acontecendo, mas o Senhor tem sempre algo novo para ser derramado sobre nós. Agora, quando nós vimos algo, quando nós experimentamos algo, eu falei sobre isso a última vez que eu ministrei, nós precisamos ensinar a próxima geração a conhecer verdadeiramente a Deus. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos levantar uma geração que só ouve falar sobre Deus. E às vezes até romantiza. Ai, Jesus é muito bom, Jesus é maravilhoso. E é. Só que pensam que Jesus, ele apenas veio como um cordeiro. E esquece que ele voltará como um leão. Então, quando a gente esquece isso, a gente começa a relaxar. E eu vou te falar, o Senhor não nos chama para relaxar. O Senhor nos chama para nós nos levantarmos cada vez mais e falar assim, Senhor, eu preciso permanecer no Senhor, porque isso faz parte do processo do discipulado que Jesus ensinou. Não é, irmãos, não é o Marcos que está falando sobre como fazer discípulos. Eu não estou falando aqui sobre como fazer discípulos do meu ponto de vista, do que eu acho correto. Eu estou falando do ponto de vista bíblico. A gente viu aqui a forma que Jesus está levantando esses discípulos. Jesus escolhe eles e leva eles, e eles permanecem lá. E quando eles permanecem lá, existe algo que acontece com eles que é maravilhoso. Eles são formados para ser alguma coisa. Eles são formados para ser o quê? Enviados. Porque quando Jesus chama eles, lembra que eu falei? Eles não estavam capacitados. Lá houve uma capacitação. Lá houve um tempo em que o Senhor preparou o coração deles. Então, lá em Romanos 8, 29... Hoje eu estou falando devagar, Neuza? Tá de boa? Tá. Amém. Romanos 8, 29, gente, abre aí. Então, o terceiro ponto é nós sermos formados para ser. Aqui Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 fala assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então olha, o Senhor está formando algo na vida deles. O que Ele está formando então na vida deles? Está formando a imagem de Cristo. Está formando assim, olha, vocês vão me representar. Sabe? E
E quando a gente olha para isso, olha, não precisa abrir rapidinho, mas lá em 2 Coríntios 3:18 fala também assim, olha, assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, isso vem do Senhor, não vem de nós. Nós, às vezes, lutamos tanto, fala assim, meu Deus, ser parecido com Jesus, e a gente fica aquela coisa tão assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer não sei o que, eu preciso fazer não sei o que, e a gente tenta tudo, menos abrir a Bíblia e falar, Senhor, qual é a tua imagem? Sabe, qual é a imagem que o Senhor Jesus me ensina que eu preciso carregar? Qual é o exemplo? E tudo isso, irmãos, está na palavra de Deus. Tudo isso está na palavra de Deus. Então, Jesus vem e Ele nos ensina que Ele quer nos formar para sermos parecidos com Ele. E quanto mais parecidos com Ele, mais nós estamos representando o nome do Senhor. Então o objetivo do discipulado é esse: formar pessoas parecidas com Cristo. Por quê? Porque do ponto de vista, do ângulo onde nós olhamos para nós mesmos, eu já estou sendo parecido com Cristo, tá bom? Agora eu preciso zelar para que as outras pessoas olhem para mim e enxerguem a imagem de Cristo. E esse é o ponto onde a gente acaba pecando, porque às vezes nós conseguimos ter a imagem de Cristo, nós conseguimos ser parecidos com Cristo, mas às vezes, irmãos, é só na igreja. E o Senhor, Ele está nos chamando para sermos a imagem, não só no monte, mas quando vocês descerem lá, vocês vão estar parecidíssimos comigo. Então vocês vão me representar, é isso que Jesus está fazendo ali. Ele está formando eles para serem a imagem de Cristo. Então nós, como filhos de Deus, como discípulos, nós precisamos entender como servos, que nós precisamos zelar pela imagem de Cristo em nós. Eu preciso zelar, eu preciso ter o cuidado. Quando as pessoas olharem para mim, eu preciso ter aquele olhar, não de chegar nela e falar assim, e aí, você está vendo Jesus em mim aqui? Não é sobre isso, mas é que de uma forma natural, elas comecem a olhar para nós e comecem a entender, você é diferente. Porque se ela olhar para nós e pensar assim, você é cristão, eu não sou cristão, mas você age igual eu, para que eu vou ter que mudar alguma coisa? Se não muda nada, ser cristão ou não muda nada entre eu e você, para que eu tenho que aceitar esse Deus? Então você percebe, existe um ponto que nós precisamos ter um zelo pela imagem de Cristo em nós. Eu estou representando a Cristo para os meus irmãos? Isso eu estou falando no trabalho, na faculdade e também na igreja. Nós temos representado a Cristo, irmãos, porque o Senhor está levantando a nossa igreja para nós sermos discípulos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, eu sei que às vezes pode pegar na gente e isso pode incomodar. Nossa, talvez eu não esteja zelando por isso. Mas isso é motivo de alegria quando a gente reconhece isso. Não motivo de tristeza ou algo do tipo. Não, mas o Senhor está chamando, olha, você pode ter fechado os olhos para isso até então, mas hoje o Senhor está abrindo seus olhos. É tempo de nós sermos parecidos com Cristo. Amém? Então, nós precisamos entender que nós somos chamados por Jesus. Nós precisamos entender que nós precisamos permanecer com Jesus. Agora, um ponto. O quarto ponto é que quando o Senhor forma a imagem naqueles discípulos, o Senhor então envia eles. Envia eles para quê? Para multiplicar. Olha, gente do céu, que privilégio. Assim, parece clichê, mas você tem noção do que é você poder olhar para as pessoas e falar assim, eu tenho o privilégio de poder expandir o reino de Deus. Eu gosto, irmãos, de olhar muito, admirar, né, no sentido de, tipo assim, ver a grandeza de Deus e tudo mais. Eu gosto muito de
daquela questão, né, tipo assim, o universo, né, ver essas coisas, tudo mais, estrelas, céu, nossa, a Lari fica doida comigo. Eu amo, sabe? Eu gosto, eu olho e falo assim, meu Deus, nossa, quanta coisa o Senhor fez, quanta coisa o Senhor criou, e nós temos o privilégio de fazermos parte desse reino do Criador, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos formou, o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor enviou o próprio Filho para ser morto com a pior morte, para que eu e você recebêssemos a mensagem hoje, e você estivesse aqui para ouvir essa palavra. Então, aí eu pergunto, será que a gente realmente tem convicção e entende o privilégio que é isso? Você tem noção? Jesus, ele te forma, ele coloca a imagem dele em você, do próprio Deus, através do Santo Espírito de Deus, e ele fala para você, agora vai, porque você vai formar outros. Gente, que maravilha, que privilégio nós temos, sabe? E nós precisamos entender isso, para nós fazermos parte cada vez mais. Por isso que quando às vezes o pastor fala para você, você vai para a igreja hoje? Irmãos, amanhã, quem recebe a mensagenzinha do pastor lá? Amém? Amanhã teremos culto, às 10 horas, te espero lá. É uma bênção, porque não é sobre uma quantidade de pessoas, um volume, mas é porque o Senhor está formando um caráter dele em nós. É porque o Senhor está formando a imagem dele em nós. E o Senhor está falando assim, olha, eu quero enviar vocês, e vocês precisam estar conectados. Então, por exemplo, quando a gente às vezes pensa algo individual, o exemplo aqui na célula, você tem lá na sua célula 10 membros, por exemplo. Então, Edinho, imagina lá, você tem 10 membros na sua célula. Amém? Toma posse, seja ministrado. Você tem 10 membros lá na sua célula. Aí, um deles pensou naquele dia da célula, eu não vou hoje, porque ninguém vai. Aí, então, essa pessoa vai faltar, certo? Agora imagina 10 pessoas pensarem isso, irmãos. O que vai acontecer? Quem me ajuda aí e fala, o que vai acontecer? Ninguém vai, exato. Agora, se cada um de nós pensarmos, eu vou independente de qualquer coisa, a gente vai ter uma reunião com as 10 pessoas, a gente vai ter uma igreja cheia de pessoas queimando por Jesus. E eu vou te falar, às vezes a gente perdeu um pouco, irmãos. A gente perdeu um pouco aquela reverência. Quando a gente olha e pensa assim, tive muitos problemas hoje, então eu não vou na igreja. E às vezes a gente, claro, eu não estou menosprezando os problemas, igual eu falei também tem os meus, todos nós temos. Os pastores não estão aqui hoje, porque houve um problema na saúde, isso acontece. Agora, quando nós constantemente carregamos isso, eu tive problema aqui, eu tive problema ali, então eu não vou hoje, então não sei o quê. Irmãos, a gente perdeu um pouco, sabe o quê? Aquele negócio de, o inimigo está tentando, mas ele não vai conseguir. Houve um levante, meu Deus, houve um problema, mas às vezes a gente não faz nem um pouquinho de esforço para resolver aquilo para poder estar na igreja. A gente fala assim, tive problema, então igreja fica por último plano, os meus irmãos ficam por último plano, sabe? E às vezes a gente está perdendo, sabe, um pouco dessa essência da palavra, porque problemas sempre vão existir, mas existem coisas, eu não estou falando das coisas que não são possíveis, tá, irmãos? Eu estou falando das coisas que são possíveis da gente resolver, tá? Pelo amor de Deus, não estou sendo radical nisso. Mas quando nós olhamos para os problemas, irmãos, a gente precisa ter aquela consciência, Senhor, eu preciso permanecer, eu preciso estar lá, eu preciso queimar junto com os meus irmãos, eu preciso arder pela presença do Senhor. E se eu não estiver lá, eu vou ficar sempre no home office, eu vou sempre ficar lá em casa, eu vou sempre assistir o culto de casa, e não tem nada de errado nisso, né? Agora o problema é quando nós travamos nisso, quando nós entendemos que nós precisamos estar juntos, a gente entende, então eu estou queimando junto com os meus irmãos, eu estou junto com os meus irmãos, para nós pegarmos fogo, para nós aprendermos juntos, para ouvirmos a palavra juntos.
para que quando alguém estiver aqui ministrando, não estou falando de mim, estou falando do pastor, e qualquer um que estiver aqui, mas quando alguém estiver aqui ministrando, eu preciso estar lá para a gente receber a palavra juntos, porque igual eu falei, aqui, eu também estou sendo ministrado, essa palavra aqui não é o Marcos está perfeito nisso, agora se virem, não, nós precisamos entender esses princípios. Então, quando nós entendemos isso, nós sabemos que somos formados para sermos enviados para multiplicar. Olha o que fala em Mateus 28, versículo 20. Quem quiser abrir aí. Tá dando para entender aí? Estão comigo ainda? Dá um cutucão no seu irmão e fala, não dorme não. Isso aí. Bom, fala para a Aurora aí não dormir não, hein? Então olha o que fala ali. Ali Jesus então está enviando. Olha só, que legal. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, presta atenção nessa palavra, ensinando a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, quando eu olhei para esse texto, eu estava falando assim, Senhor, pensando, né, Senhor, esse texto, a gente fala tanto sobre isso, mas algo novo, sabe? A gente quer algo novo. E o Senhor trouxe essa palavra ensinando-os. E aí quando a gente pensa, quando nós somos enviados para multiplicar, eu entendo que eu preciso ensinar. Então como eu vou conectar a próxima geração sem ensinar a eles aquilo que eu aprendi? Né? E eu percebi que existe esse padrão de ensinar. É igual novato na empresa. Amém? É igual novato na empresa, né, Ed? Tá lá na editora, aí chega lá um irmão novo lá, abençoado. Aí o que vai acontecer? O Ed, como uma pessoa experiente, o que ele vai ter que fazer? Ensinar. E eu vou te falar, por padrão, irmãos, por padrão. É aquela pessoa que não tem proatividade nenhuma. Nenhuma. Que não consegue entender, às vezes, o serviço. É difícil dela entender ali o trabalho. Por padrão. Acontece. Aí você olha e fala assim, Jesus, podia mandar uma pessoa mais ágil e tal, aquela coisa. Não fica assim? Quem já teve essa experiência sabe muito bem como é que é. Então eu percebi que existe esse padrão quando Jesus envia. Ele sempre fala, vão, façam e vocês vão ensinar. Aí quando a gente olha um pouco mais para frente, passou aqui esse episódio, lá em 2 Timóteo 2, versículo 2, 2 Timóteo 2, versículo 2 fala assim, as palavras que me ouviu dizer, é o apóstolo Paulo falando para Timóteo, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Então você vê que você ser capacitado, você ser enviado, ok. Agora, partindo daqui, é necessário que você ensine. E não fique só naquela coisa de, eu sou enviado a nações, eu sou enviado para pregar a palavra e tal, isso, aquilo. Mas, às vezes, eu posso falar uma coisa? A gente vir aqui, pegar o computadorzinho aqui, abrir aqui e falar. Às vezes é muito fácil. Por quê? Porque é só isso. Aqui, ó, pregando a palavra, pregando aquilo que o Senhor está trazendo para o nosso coração. Agora, sabe o que é árduo? É a gente estar lá no processo do discipulado. Não é verdade? Porque o discipulado, ele exige de nós tempo, esforço, recursos financeiros, exige saúde, às vezes, emocional, física. Exige de nós, irmãos. E essa é a parte difícil. Então, quando o Senhor envia, Ele está falando, vão, façam os discípulos, batizem, vocês receberam autoridade, e vocês vão ensinar a obedecer. Vocês vão ensinar. Então, o Senhor coloca para nós que o discípulo, ele não foi chamado só para acumular conhecimento,
mas ele foi chamado para transmitir o conhecimento. E como a gente falou aqui no negócio da empresa, né, que às vezes é difícil e tal, que a pessoa às vezes, nossa, não tem proatividade nenhuma. É assim também na palavra. Você sabia que você também não é fácil? E eu também não sou fácil? Nossa, irmãos, eu não sou fácil, de verdade. Eu não sou fácil. E eu lembro que na minha caminhada, né, quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, eu olhei assim, até hoje eu peço desculpas pro meu outro pastor, brincando com ele, né? Porque dei trabalho, não era fácil. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente entende também que nós não somos fáceis, mas o Senhor sempre está ali conosco. Vem, eu quero te ensinar, vem para perto, se aproxima, vem para a comunhão, vem para a mesa, tamo junto, você tem a mim, eu estou de braços abertos, vem. Só que às vezes a gente faz o quê? Eu fico no meu canto, eu me isolo, eu não quero saber de comunhão nenhuma, mas eu quero receber a bênção de Deus. Só que Deus, o Senhor está ensinando que o discipulado, ele envolve a proximidade, ele envolve a mesa, ele envolve a comunhão, ele envolve estarmos juntos. E irmãos, sem nós estarmos juntos, nós não conseguimos queimar pelo Senhor. Eu não estou falando do secreto, eu estou falando da comunhão. Eu estou falando do tempo que nós estamos aqui, olha, sentados, juntos. Eu estou falando do tempo que quando acabar esse culto, você vai dar um abraço no seu irmão, você vai, sabe, estar junto com ele, você vai conversar com ele. Esse é o tempo que eu estou falando. Esse é o tempo que o Senhor coloca para nós, que para nós multiplicarmos é necessário nós investirmos o nosso tempo. É necessário nós investirmos o nosso conhecimento nisso. É necessário nós gastarmos a nossa vida nisso. Mas nós precisamos, do ponto de vista onde nós nos enxergamos, eu olho para mim mesmo e eu falo, Senhor, eu preciso do Senhor, eu entendo que eu sou enviado para multiplicar, então eu preciso estar, e do ponto de vista que eu preciso ser exemplo para aqueles que ainda não estão. Eu preciso mostrar para eles, olha, vem porque vale a pena, vem porque faz sentido, vem porque o Senhor derramou a vida do próprio Filho dele por nós. Eu quero te convidar a você ficar de pé comigo agora. Já estou encerrando, falta 3 pontos. Irmãos, a missão da igreja, ela não termina em conversões. Ela continua na formação de discípulos. Porque a missão, nossa missão, ela não termina nunca. Não tem aquela coisa, às vezes a gente brinca, né? Tipo, nossa, que dia que nós vai descansar? Aí a gente até fala, né? Na glória. Porque a nossa missão, ela não tem um fim. A missão que eu estou falando, né, não é igual dos soldados, né? A missão dos soldados tem um fim, não tem? Tem começo, meio e fim. Mas a missão que Cristo estabeleceu para nós, ela não tem fim. Ela sempre vai continuar. Então, você como discípulo, você se converteu, você foi regenerado. Mas a missão que Deus tem para a sua vida ainda não acabou. O Senhor ainda quer continuar te discipulando cada vez mais. O Senhor não parou você, não estagnou você na sua conversão e agora você pode ir para a igreja todos os domingos, sentar no banco, ouvir a palavra e voltar para sua casa. Isso é o que Satanás quer que você faça. Ele não quer que você se envolva. Ele quer que você só vai para a igreja, senta, volta para sua casa e fala, tá bom, já cumpri a minha cota semanal. Irmãos, o Senhor quer nos levantar para nós irmos além disso, para nós tirarmos essa visão, sabe, começar a entender que nós somos chamados por Ele, permanecemos nele, nós somos ensinados a carregar a imagem dele, para que nós sejamos enviados para multiplicar. É isso. Esse é o processo do discipulado. E nós vemos isso no exemplo de Cristo. É Cristo, irmãos, que está ensinando para nós aqui. É Jesus que está ensinando para nós. E nós
precisamos carregar isso no nosso coração. Então eu sou discípulo de Jesus. E além de discípulo de Jesus, eu formo discípulos de Jesus, para Jesus. E com isso, sabe o que nós passamos a ter? Uma igreja saudável, não pelos seus números, mas por formação saudável. Nós temos discípulos saudáveis. Esse é o termômetro de uma igreja saudável. E o Senhor está nos levantando, irmãos, para que a gente enxergue isso. Para que nós olhamos uns para os outros e comece a enxergar discípulo saudável, discípulo saudável, discípulo saudável. Não um discípulo que entende o chamado, mas não permanece. Porque discípulo permanece. Discípulo não só permanece, mas discípulo entende que precisa refletir a Cristo. Discípulo não entende só que precisa refletir a Cristo também, mas ele também é enviado para multiplicar. Porque o reino de Deus, ele é expandido, ele não para. Ele não para. O reino de Deus, ele não para na conversão, irmãos. Vamos tirar a mentalidade de que converteu tá bom demais. Não, o Senhor está nos chamando para além disso. O Senhor está nos chamando para algo mais pessoal, para algo mais discipulado, algo mais vida na vida, sabe? O Senhor quer trazer para nós vamos ter o café da comunhão. Então nós temos a oportunidade do quê? De estarmos juntos, de sermos discipulados, de sermos discípulos. Olha o privilégio. Olha o privilégio. Então quem verdadeiramente segue Jesus, irmãos, inevitavelmente vai viver isso. Vai viver isso de uma forma natural. Quem realmente segue a Cristo transmite esses sinais. Porque quem segue a Cristo, a multidão que seguia a Cristo, que olhava para Cristo e admirava Cristo, a cada dia se renovava. Porque uns voltavam para as casas, depois surgiam outros, e eles viam, Jesus curou. Ah, legal, Jesus, maravilhoso, ele tem poder. Até amanhã, e ele voltava para casa. Discípulo não, discípulo ele permanecia com Jesus. Então, eram 12 que estavam ali. E inevitavelmente, a gente viu a igreja do Senhor expandindo. Então o Senhor está nos levantando hoje para sermos uma igreja que expande, não pelas nossas forças, mas porque nós permanecemos na videira. Nós permanecemos em Cristo, permanecemos nos princípios de Cristo. E eu quero orar por você agora, para que todo impedimento de que isso aconteça seja quebrado nas nossas vidas agora. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos aí onde você está, em nome de Jesus. Eu quero te convidar para você fazer uma oração de reconhecimento, de quebra de orgulho, de quebra de ego, de quebra de tudo aquilo que impede você e a mim de reconhecermos aquilo que Deus está fazendo nessa igreja, aquilo que Deus está fazendo na nossa geração, aquilo que Deus está fazendo nas gerações. Pai, eu quero orar agora, Senhor, para que todo orgulho seja quebrado. Pai, não é nós quem convencemos, não é eu quem convenço os teus filhos, não é eu quem me convenço do meu pecado, não é quem eu me convenço, Senhor, não é eu que me convenço daquilo, Senhor, que precisa ser quebrado, mas é o Teu Santo Espírito. Então a minha oração, Pai, é para que o Teu Santo Espírito venha nos mostrar aonde nós estamos sendo impedidos de sermos discípulos de Cristo, aonde temos sido impedidos de discipular pessoas para o Senhor Jesus. Pai, quebra o nosso orgulho agora, Senhor. Revela para o nosso coração agora, Pai, em nome de Jesus. Revela ao nosso coração